todos, aqui é a Leandra Costa e estamos live. Agora esperando um pouco pro Instagram chamar todo mundo. Essa live é em português e hoje eu tenho a minha querida Lute Ramos conversando comigo. Ela tá aqui no WhatsApp me mandando uma mensagem, mas eu não posso escutar. Lute, você tá aqui? Lute! Venha, Lute, venha! Eu vejo que você já está aqui e você... Para a gente conversar um pouco sobre coisas interessantes e diferentes. Funcionou, Lute? Como tá aí? Como pode melhorar? Pode melhorar. Fala, Lelê. Tava mandando a live pra galera. Manda! Né, para as pessoas saberem que a gente tá aqui. E vamos que vamos. Oh, Robson Sereno! Oi, Sereno! Oi, querido. Eu não tô aparecendo as pessoas pra mim, gente. Como isso? Ah, que hora apareceu. Ai, lindo. Beijo pra você também. Beijo, querido. O Sereno, que foi meu primeiro convidado essa semana, né? 2 dias atrás, abrindo essa roda de conversa aqui sobre corpos, negócios e energia. E a Lute, maravilhosa, aqui agora, no dia 2 dessa conversa. Lute, como você tá hoje? Primeiro de tudo, como tá a Colômbia? Então, como eu tô, eu acho que eu tô assim, ó, sobe e barra, sobe e barra, sobe e barra, sube e barra. Eu tô ótima, graças a Deus. Obrigada, Lelê, por essa pergunta. É como eu acho que eu cheguei numa consciência assim de eu estou onde eu pedi para estar, sabe? Muitas vezes a gente não acha que a gente está no lugar que a gente pediu para estar, mas a percepção que eu tenho é essa, né? E o que eu pedi tá congruente, né, com esse lugar. Então, ótimo. Como pode? Que mais é possível? Que mais é possível? Lute, então eu queria fazer começar com uma pergunta com você, porque você é uma pessoa que trabalha com Access, né? Com barras, você aí trabalha com outros facilitadores, você já promove classes, já foi host, né? De criação, parte da criação de classes para vários facilitadores. Então, isso é parte do seu negócio, né? Sim. Então, que você tem os corpos, energia e o seu business. E como que é isso para você? Como começou? Você tinha planejado? Foi uma coisa orgânica? E até antes mesmo de Access, como que você sempre criou os seus negócios? Então, eu, na verdade, sou uma pessoa completamente fora da casinha, né? Já sabe, você já sabe. Então, eu, na verdade, assim, antes de Access, eu não tinha consciência do que era possível para eu criar para mim. Eu era feliz com a minha vida, sempre fui tranquila, sempre, ou seja, minha vida era, eu gostava da minha vida, né? Mas eu não criava coisas para que essa vida fosse tivesse mais, como que eu vou trazer isso? Que eu tivesse mais escolha. Eu não criava mais escolha. Era como se, tipo assim, eu tinha que estar de alguma maneira. Eu estava feliz, estava tudo bem, mas satisfeito com aquele lugar que eu estava. Sabe? Sim. Ah, tá tudo bem, que tá ótimo. Não precisa mais que isso. Era algo assim, que eu nem pensava que ou seja, em criar algo mais grandioso, algo. O que eu sempre quis mesmo era me divertir mesmo na vida. Essa coisa de viajar, de ter lugares que eu gosto, com pessoas que eu gosto, ir à praia. Né? Eu era muito esse espaço. Muito. E eu criei isso na minha vida de uma forma fácil. Não foi assim como eu vou trazer. Ai, com muito esforço, não. Mas ao mesmo tempo eu me submetia muito à vida dos outros. Como assim? Ah, minha amiga vai viajar para não sei aonde, ela me convidava. Aí eu ia com ela. Meu tio ia passar as férias no tal praia. Me chamava, eu ia com ele. Ah, meu pai e minha mãe vão nas férias para tal lugar. Eu ia com eles. Então, eu tô trazendo essa ideia das férias, né? Como exemplo. Ah, o que eu vou fazer de universidade? Ah, eu sou boa em desenho. Ah, então eu vou fazer design. E depois arquitetura. Mas eu nunca estive na pergunta, é isso mesmo que eu queria? Ok. Você sempre meio que ia na onda de alguma coisa ou de algo, de alguém. Isso, é como se eu concluísse. Ah, está ótimo. Ah, isso vai dar certo. Mas muito na conclusão. Muito. Eu percebo isso hoje, que era uma coisa dentro da conclusão total. Não era através de uma pergunta, sabe?
E com isso, o que eu fui me dando conta, depois que eu conheci a Axis, é que tudo podia ser diferente e eu podia realmente escolher o que dentro de uma consciência. É essa praia que Ok. eu gostaria de ir. É para essas Fazendo férias. perguntas. É, Uhum. sabe? Sim, eu gostaria. Muitas vezes eu fui, me diverti muito, foi maravilhoso, né? Só que profissão seria isso mesmo? E de Uhum. alguma maneira eu vejo a Axis assim, parece que a Axis que me encontrou, não fui eu que encontrei a Axis. Ok. Essa é a minha percepção mais profunda. É a Axis que me encontrou. E aí, quando eu entrei nesse universo, eu falei assim, meu Deus, não é possível que a vida é tão fácil Hum. e eu tô sofrendo à toa. E onde tudo começou, eu fiz as 3 classes de barras em uma semana no Rio de Janeiro, nem sei pra quê. Nem pensava em ser facilitadora, nem ideia. Eu não sabia nem de onde eu ia chegar com isso. E de repente, tudo foi acontecendo de uma maneira natural. Eu fui me Uhum. conectando com pessoas, engajando com pessoas, fazendo umas lives, assim, com convidados, igual a gente está fazendo aqui agora. E fui conhecendo gente. E eu tenho essa coisa de amar os eventos. Evento é uma coisa que eu Ah, amo fazer. Então, assim, criar uma classe para mim não é criar uma classe, é tipo, vou fazer uma um evento. festa. É divertido. É divertido, é uma festa. E contactar as pessoas e falar com elas, né? Essa coisa de engajar com as pessoas. Gente, esses dias eu estava pensando nisso. Eu estou promovendo uma classe de barra de São Paulo, da Juanita, que vai estar aqui com você amanhã, né? Juanita, não. Na Aí sexta-feira, a Juanita de é Mendes, minha sexta. convidada. Assim, na Sim. sexta-feira. E aí, eu falando com as pessoas, parecia que eu estava falando com amigos meus da vida inteira. Gente, vai ter essa festa, vai ser maravilhoso, vai ter essa classe, como é que vai ser isso? Então, e é sem uma expectativa mesmo. Eu não tenho tanta expectativa. Isso não é uma coisa muito lute, sabe? Uhum, Eu uhum. sou mais da diversão, daquela coisa de... E aí eu vejo que quando eu entro em espaços de expectativa, o meu corpo sofre, meu corpo ele começa a gritar. Ele Ok. dói o pescoço, dá infecção urinária, acontece tudo. Ele fala, não, você não, sabe? É como se o corpo gritasse, não é isso. E assim, e aí eu comecei a perceber essa coisa da pergunta como uma grande ferramenta na minha vida. Essa coisa de seguir a energia, de estar na pergunta, o que vai criar, onde vai ser essa classe como é que... E assim, aí eu começo a engajar de uma maneira que não é linear. E realmente não é cognitiva. Agora, eu tenho uns espaços dentro do meu dia a dia que eu me percebo me lutando para entrar nisso, para ser Sim. certa, sabe? Uhum, uhum, uhum. Mas, então, pelo que você já trouxe, você realmente cria como você sempre criou a sua vida foi flow, né? Super um free Sim, flow com as pessoas, com os relacionamentos que você tinha, sim, sendo eles de amigos ou familiares. sim, E aí, quando você conheceu as ferramentas de Axis, você ficou mais na pergunta, mas ainda assim, a sua essência de criar o seu negócio vem de ter diversão, sim, de ter a conexão, de sim, você engajar com as pessoas. E, sim, e, e... Então, isso é o seu natural, né? Esse sim, engajamento que você tem. sim. E quando você vai contra o seu natural, e aí o seu corpo começa a te mostrar. Opa, não é aqui, não é. Exatamente. Meu corpo não quer, eu começo a ficar irritada, Aham, começa a não conseguir. É uma coisa muito. E hoje em dia, depois de tudo isso, fica muito mais sensível, né? Ou seja, uhum, você tá clara de tudo que está acontecendo. E eu percebo assim, momentos da minha vida que eu queria fazer coisas e criar coisas e abrir mão de mim por pontos de vista certo. Igual, por exemplo, teve uma época que eu morava em Belo Horizonte, que foi quando eu entrei na universidade, né? Minha primeira universidade foi de design de interiores. E eu uhum, gostava muito, me divertia muito, fazia, era bom. E só que aí, o que começou a acontecer? Meu irmão morava comigo, meu irmão mais novo do primeiro casamento do meu pai, e o meu irmão, eu, eu não era uma pessoa que trazia nutrição para mim nessa época. Só que eu julgava ele. Em vez de eu, tipo assim, de eu estar
na consciência com ele, não, era puro julgamento. Era eu em relação a ele em relação a mim, eu em relação aos meus pais, como isso tinha que ser, como não tinha. E aí foi criando muito peso, sabe? Muita destruição do negócio. Muita destruição daquilo que eu estava construindo para minha vida. Começou a destruir muitas coisas. E destruir coisas que eu gostava. Sim. Então, eu comecei a ter dificuldade com algumas coisas. E aí eu lembro que no final, assim, que eu tive, aconteceu de tudo nessa época, no final das contas, um tio meu me convidou para ficar morar com eles, com ele, com minha tia. E eu falei, não, mas eu não posso deixar meu irmão sozinho. Como que eu vou largar ele? Como que eu vou deixar ele assim, solto, jogado? E com isso, eu abri mão de mim. Que era como se ele precisasse de mim. Tem nada, ele nunca me pediu. Sabe? Era um ponto de vista meu. E aí, com isso, eu abri mão de muitas coisas que eu podia ter construído na minha vida, né? Vamos falar em business financeiro mesmo, né? Porque o negócio pode ser várias coisas. Mas, assim, dentro da minha profissão, eu acabei não levando adiante, acabei desistindo de um monte de coisa. Então, muitas vezes, eu vejo na minha vida, antes de Axis, momentos pontuais que eu divorciei de mim. Que eu desisti de mim para cuidar de alguém, mas não foi porque a pessoa me pediu, era o meu ponto de vista. O que você escolheu. Eu achava que o certo era aquilo, então eu tinha que fazer o certo. E a Axis me trouxe muita liberdade nesse lugar. Não tem que ser certo. Né? O que funciona? Eu nunca tinha feito essa pergunta. O que realmente vai funcionar para mim? O que vai criar mais para mim? Talvez naquele momento, se eu tivesse essa pergunta, seria muito diferente. Porque eu teria, né? Sim. Feito. Sim. E é muito legal, porque aí quando você começou a fazer mais perguntas, né? Então agora, mais recentemente, quanto tempo que você faz, que você pratica as barras e usa as ferramentas? Uns 7 anos? 6 anos? Mais ou menos 2017, por aí, mais ou menos. E então, aí, pergunte. A minha pergunta é, então você percebe que percebeu que quando você começou a usar as ferramentas para você, em você, que aí o seu negócio começou a mudar? Então tem uma coisa para te contar que eu não acho, nem sei se você já sabe disso. No início foi assim, muito, muito mágico. Tudo fluía, tudo acontecia, tudo dava certo. E eu só ficava feliz por aí pela vida. Como uma amiga minha uma vez me falou, tava no mundo a passeio, literalmente. Tudo fluía, tudo acontecia, eu tava super feliz. De repente, a minha consciência das coisas onde eu divorciava de mim, dos abusos e manipulações e controles dos outros em relação a mim, foi ficando claro. Eu fui tendo clareza disso. E eu, no meio desse caminho, entrei em julgamento. Muito. De você. De mim e também dos outros, talvez. Ou então eu percebi o julgamento dos outros, assim, né? Essa coisa toda. E aí eu comecei a usar as ferramentas, só porque eu tinha as ferramentas eu via. E o que começou a acontecer com isso? Era como se eu comecei a entrar numa outra polaridade de certo e errado, de um outro lado de mim. Eu não sei se estou sendo clara. No início, eu nem via o que estava acontecendo, eu estava inconsciente, então não tinha escolha, porque então, eu não estava... no início, só para a gente entender melhor, então no início, onde você começou com o seu negócio, quando você já estava aí com as ferramentas, você foi fluindo, né, nessa onda do fluir. Ok. E o que isso te trouxe? O que isso me trouxe? Mais de mim. Mais de mim. Eu comecei a se eu pudesse realmente me enxergar. É isso, eu podia me ver. Eu falei, uau, tipo assim, é isso. Por exemplo, eu adoro passear. Você tá me vendo? Sim, agora você voltou. Você tinha dado uma pequena... que minha internet... Deixa eu mudar. Vai dar uma pausa, mas eu volto. Isso, uma pausa nos bastidores. Aí a Lute só tá mudando a linha do Wi-Fi. Voltou, Lute? Acho que você voltou. Isso. Voltei? Voltou. Voltei! E aí, Lute, então quando você percebeu que você, mais do que só deixar a vida te levar, né? Vida leva eu. Isso. É isso. Mais presente. Era isso. Exatamente. Uma música do Zeca Pagodinho. Exatamente.
Era Quando isso você, aí. então, começou a ficar mais presente com o que você queria, né, gostaria de criar, como que foi essa mudança, então, em termos do seu negócio e como você traz a energia de quem você para as pessoas? Sim, e aí eu comecei e é tão doido, porque, tipo assim, no primeiro momento, eu já era facilitadora, né? Voltei para o Panamá, eu morava lá, fiz as classes no Brasil. Aí já voltei facilitadora para o Panamá, mas não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Uhum. Tava com aquilo assim, eu ainda tava meio anestesiada pelo meu jeito de ser, né? Que é esse deixar a vida me levar. Era bem isso. Exatamente isso. E, e de repente, começaram a acontecer. Como eu estava no pedido de algo diferente, que aí eu usava as perguntas, usava o enunciado declarador e tudo mais. Mas às vezes esse espaço muito leve. Aí uma pessoa me encontrou no Panamá. Eu queria Uhum. fazer uma troca de barras. Busquei no site de Axis, não tinha uma pessoa no Panamá. Aí eu liguei para a Graça, que é a Graça Luna, né, do Brasil, que foi a minha facilitadora de barras. Ela falou: olha, coincidentemente, Sim, coincidências. Uhum. entre aspas, eu fiz uma classe na Dinamarca com uma panamenha e me deu o número dela, que é uma menina incrível. Ela chama Vanessa de la Guardia. E a Vanessa, ela é uma artista plástica incrível e tudo. Só que ela, access para ela, é um espaço muito diferente, porque ela é uma pessoa assim, como eu vou trazer para vocês isso? Ela é da alta sociedade panamenha, ela é uma artista plástica incrível, maravilhosa. Hoje mesmo eu vi umas pinturas que ela fez de uma paisagem assim, numa parede toda vermelha, uma coisa maravilhosa. Então, assim, a Access para ela é esse espaço de criar mais para a vida dela, que foi o primeiro contato que eu tive com a Access, foi isso que aconteceu. E aí, quando eu conheci a Tati, né, que foi a minha amiga do Panamá, ela me disse: Lute, eu quero fazer minha terceira classe com você. Eu falei De assim: Tati, Axis, de barras. barras. Aham. Falei: ué, Tati, mas assim, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Eu não tinha pagado meu certificado. Eu tinha feito Uhum. as classes somente. Aham. Né? Eu fui de curiosa. Minha primeira classe foi curiosidade. Eu acho Né? que começa por aí, né? É, Esse contato, eu, né? é, Com... eu queria experimentar, porque, na verdade, a Renata, minha amiga que me convidou para isso, ela me mandava uns vídeos do DEM e tudo, e eu falava assim: gente, a Renata pirou. O que está acontecendo com ela? Você não entendia nada, Não mas estou você falou, entendendo não, nada. eu não estou Isso, entendendo, mas eu quero saber. isso. Não, mas aí passou. E eu fui para o Brasil, ela me chamou para uma classe de BNU, estava tendo no Rio. Eu moro no Rio, quer dizer, eu morava no Rio, né? Tinha um apartamento lá. Nessa época, estava de férias. Eu falei: o quê? Vou ficar 4 dias num hotel? Nas minhas férias? No Rio de Janeiro? Mas nem morta. Não fui. Não fui. E aí, no ano seguinte, encontrei com ela de novo nas férias no Brasil. A gente foi para Angra. E lá foi que ela me falou, começou a querer me contar o que era Axis. Porque ela queria que eu vivenciasse isso. Ela falava: Lute, tem tudo a ver com você. Eu não conseguia receber essa informação, sabe? Tava nem aí. Tava lá deixando a vida me levar E ainda. faz E aí eu parte. tive uma experiência física. Uhum. Usei uma ferramenta sem saber, sem querer, querendo. Né? A gente estava num barco e tinha um passarinho assim vindo, voando, uma gaivota. Gaivota, que em espanhol ao contrário eu me confundo. Uhum. E aí uma pessoa jogou tipo uma carne assim no mar, tipo jogando no lixo, no mar, que uma pessoa que estava num iate assim do nosso lado fazendo churrasco. E aí eu olhei para o passarinho e falei assim: ô gaviota, e eu falei em espanhol: como seria se você voltasse, pegasse essa carne e levasse para você? Ia ser tão bom para mim, para todo mundo, para o mar. E o passarinho veio assim, Lelelo, juro. Passou assim na minha frente, deu a volta, pegou a carne e voou. E aí ele olhou para mim e falou assim: é isso que é Axis. É sobre isso. Então, então você começou a ter mais clareza, Muito. usando as ferramentas e fazendo mais classes. E aí, então, como foi também naturalmente que você, por exemplo, facilitou a sua primeira classe É, de tipo, barras? na verdade, é que eu estou mudando isso na minha vida. Uhum. De alguma forma, as classes se criam sozinhas. Uhum.
As Uau. pessoas me Então pedem. vamos abrir um pouco disso, que às vezes as pessoas estão aqui falando, não, se cria sozinha. Sim, as pessoas me chegam para mim, queria fazer minha classe com você. Aí que foi o caso da Tati, nesse primeiro momento. Eu falei assim, ué, Tati, mas não sei. Aí ela que me ajudou a pagar o certificado, ela que me explicou que eu não entendia nada do site, eu achava muito confuso. Ela me ajudou tudo. Fiz. Aí eu criei a classe. Uhum. Eu tinha um espaço, não tive que pagar nada, era um espaço lindo. No prédio de uma amiga minha, tinha no meu prédio também. Ou seja, eu podia fazer onde eu quisesse. Não tinha problema financeiro para criar uma classe nesse momento. Né? Porque às vezes você precisa de um hotel, de um lugar, não sei o quê. Aí ela ainda convidou uma amiga dela para ir para a classe. E por coincidência, entre aspas, outra vez, a Graça, que foi a minha primeira facilitadora, estava indo para Costa Rica, para uma classe avançada. E o que aconteceu? Ela ia fazer conexão no Panamá. Falei, fica aqui em casa. Vem! E ela super toda sem graça. Não, Lute, não vou incomodar. Falei, pode vir. Se você não ligar para criança e cachorro, de 3 filhos, cachorro, né? Que é a confusão. Marido, tudo. Mas se você não ligar para essa logística, você pode vir com o maior prazer. Ela custou aceitar, mas foi. Então, ela estava também na minha primeira classe de barras. Então, se criar sozinha, nesse sentido, eu estava tão aberta, tipo, que as coisas fluíssem, que realmente foi assim. E aí, depois, era uma amiga minha que me pedia outra e tal. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, vamos pegar esse fecho nesse estava tão aberto que as coisas fluíssem. Então, o que você pode falar pra gente quando você, então, está totalmente nesse campo, né, energético, de como você cria, de como você quer estar no mundo, é daí que você, então, é daí que o seu negócio começa a aumentar e a crescer e você ter as pessoas Sim. te procurando? Eu percebo que quando eu estou relaxada, quando eu estou bem tranquila, quando eu estou de verdade conectada com a vida, assim. Feliz, fazendo coisas que eu gosto, estando com pessoas que eu gosto. E quando eu tô nesse espaço, simplesmente as coisas se dão. E, tipo, eu entrei para trabalhar para Axis, por exemplo, com os facilitadores, foi assim também. Fui conhecendo um aqui e outro ali, conheci você, conheci a Lele online, né, Lele? Eu ainda não te abracei. A gente vai se encontrar. Sim. Então, assim, agora, e você me convidou muito, porque, tipo, quem tá aqui, a gente tem um público aqui pequeno, mas muita gente vai ver essa live depois, que nós vamos colocar lá nos canais. Uma coisa que você me trouxe esses fins de semana que a gente se encontrou, que nós vamos dar uma classe, nós duas, viu, gente? Vocês já fiquem preparados em 3 idiomas. Mas é sobre isso. A ação, talvez, é algo que eu ainda deixo. Sabe? Eu deixo chegar em mim. E aí, o que a Axis vai me trazendo cada dia mais consciência de que quanto mais eu estou também na ação da criação, ela é mais potente. E o que aconteceu na minha vida depois de Axis? Meu relacionamento com meu marido é outro. Com os meus filhos é outro. Com a minha família, do modo geral, é outro. Mas não no sentido de que eu não tinha um bom relacionamento antes. Eu me escolho mais. E eu acho que com o negócio tem a ver com isso também. Né? O negócio também foi que é isso. Eu não sei o quanto isso... A energia dessas ferramentas, né? Essa consciência que as ferramentas trazem, faz tanto sentido para mim, tem tanto a ver comigo, como eu sou, que de alguma maneira isso está sempre me chamando para mais. Vem para mais, vamos fazer mais. Vamos conectar com outras pessoas. Vamos chamar mais gente para isso. Se mostre, sabe? Fale de você também, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu não tinha noção o quanto eu tinha facilidade de falar dos outros e às vezes não de mim, né? E aí o que eu sinto é isso, tipo, todas essas ferramentas e tudo isso é tão diferente de tudo que a gente já viu, né, nesse mundo de como criar uma vida. E o quanto, muitas vezes, assim, se eu recebesse ainda mais de tudo isso, o que mais eu gostaria de estar criando, né? Que evento eu gostaria de criar? O que realmente eu gostaria de criar com Axis? Essa foi a minha pergunta para esse ano. O que eu realmente gostaria de criar com isso?
Com tudo que você É, sabe, com todas as ferramentas que você tem, com como você é, né? isso, e como eu uso isso para levar para esse mundo inteiro. Porque também tem uma coisa, Lele, que eu não sei se você passou por isso, sabe? Uma coisa que eu vivenciei foi, tipo, quando eu conheci isso, eu queria que todo mundo conhecesse. Todo mundo passa por isso. E tanto, e tanto, eu queria que as pessoas vissem, gente, olha o que que eu tenho aqui, olha que joia eu tenho aqui, para te dar para sua vida ser fácil. E as pessoas realmente não estão dispostas a receber. Mas eu também. Tá, Well. tá. Fala, fala, fala. Eu acho que, e se a gente fosse um espaço de que cada pessoa recebe no tempo dela e da forma que ela pode receber? Porque Fazia. quando a gente, geralmente o que acontece quando a gente conhece essas técnicas que realmente a gente começa a mudar a nossa vida, a gente quer muito que as outras pessoas mudem, né? Pega ela e chacoalha, Seja ela muda, feliz, muda, seja muda. feliz. Exato. Seja feliz. Não é o que ela está procurando ou escolhendo naquele momento, né? Então é isso também, é ser esse espaço, essa ferramenta de, ok, né? Allowance e deixar com que as coisas aconteçam quando tem que acontecer. E esse que é o legal. E eu só quero trazer algo, só para a gente fechar, o que a gente percebe nessa conversa com você é realmente você cria muito de sendo você, de estar conectada com o divertimento, trazer as ferramentas para as pessoas, dividir o que você sabe e com isso trazer essa coisa que você tem muito essa energia de vamos embora, vamos fazer Sim, e divertimento, né? Então a sim. gente quer saber mais de você e estar com você e tal. Então, para quem está aqui ou vai ver essa live no futuro, qual a pergunta ou a reflexão que você poderia. Porque então a gente vai trazer isso do que você sabe, porque você já mostrou tudo que você sabe de onde você está criando o seu negócio. Sim. Então, qual a pergunta, ferramenta ou reflexão que você pode dividir com a gente em que a pessoa está ainda nesse, eu não sei, seja com Axis, seja com qualquer outro negócio que ela tenha, onde ela pode se conectar energeticamente e trazer o corpo dela para criar o business que ela quer, o negócio que ela quer. Minha ferramenta predileta é seguir a energia, sabe, Lele? Uhum. E eu sei que muitas vezes a gente. E essa é uma ferramenta que talvez eu já fosse antes, né? Apesar de deixar a vida me levar, de alguma maneira eu naturalmente fiz isso, né? Uhum. Seguir. Então, uma pergunta que eu traria para as pessoas agora era: cada coisa que você for escolher, né, na sua vida, isso vai me fazer feliz? Isso vai me trazer felicidade? Isso vai me trazer Sim, isso é bom. facilidade? Uhum. Tem Uhum. alegria nisso? Por exemplo, e em tudo, né? Por exemplo, num relacionamento com o seu esposo, vamos colocar no meu caso, Uhum. né? Que às vezes a gente tem situações que não são divertidas, Sim. né? Na vida conjugal. E é todo mundo. E aí hoje em dia, eu antes entrava num drama quando isso acontecia, eu ficava arrasada, falava para ele como você pôde fazer isso comigo, e mostrava milhões de coisas que não estavam sendo boas e não sei o quê. Hoje não, porque eu olho para isso e falo assim, nossa, vai ser alegre isso, eu ficar nesse drama? Oi, Lu, Boa tarde, Luísa. isso vai me trazer facilidade, felicidade? Não. Então, assim, aí você consegue perceber onde você realmente está criando uma vida mais feliz ou onde você está colocando, ou seja, como nutrindo aquilo que não está divertido, Uhum. sabe? Sim, Então, o sim, que eu adorei. convidaria as pessoas era isso, fazer essa pergunta. Essa atitude vai me fazer mais feliz? Isso vai me trazer mais alegria? Vai ser fácil depois? Vai ser divertido? Adorei essas Seria, perguntas. seria Lute, obrigado, que sempre ótimo conversar com você. A Adriana quero acabou muito. de entrar. Adriana, a gente está terminando, mas a gente vai estar aqui com o replay. Sim, vai ficar Você pode dar uma olhada, vai ficar gravado. Lúcia, obrigada por você obrigado. estar aqui. E você já citou, né, que a gente vai realmente co-facilitar uma classe de se Você colocando. em primeiro lugar? Yes, Isso dava certo. colocar. Você se coloca em primeiro lugar É, na sua vida? em primeiro lugar. E essa é uma pergunta também para fazer sempre. Eu estou em primeiro lugar? É, isso realmente está aqui me colocando
como a pessoa mais especial na minha vida, senão, como que eu posso mudar isso? Porque realmente, quando a gente se coloca em primeiro lugar, tudo começa a mudar e a gente começa a ter muito mais da gente, mais do mundo. Lute, obrigada. A gente se fala por aí. Obrigada a todos. Querida. Obrigada, pessoal. E, ó, a Luísa é lá de Portugal. Lu, nós vamos para aí. Você pode ficar esperar, porque ó, a Lelê tá na Irlanda, eu tô na Colômbia, já vou começar a rodar o Brasil semana que vem. E a gente se vê na Europa. Exatamente. Bora lá. Vamos criar. Beijo, Lelê. Beijo, Tchau, gente. obrigada. Tchau, Tchau, querida. tchau.